Olá, alunos! Estou aqui para mais um vídeo para as turmas de nono ano. Lembra do nosso assunto da aula passada? Matéria e suas transformações. Hoje vamos dar continuidade. Vamos lá? Nessa aula, nós vamos falar sobre as propriedades gerais da matéria. Nós vimos que há vários tipos de matéria, né? O ar, a água, madeira, vidro, vários tipos de matéria, em estado sólido, líquido e gasoso. E essa matéria apresenta propriedades gerais, ou seja, características que toda matéria apresenta. A primeira é a massa, que está inclusive na definição de matéria. Lembra? Matéria é tudo aquilo que existe, tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a primeira propriedade geral da matéria é a massa. E o que é massa? Bom, gente, por definição, massa é a quantidade de matéria que podemos observar, né, que podemos verificar num corpo. Então, por exemplo, qual é a massa desse celular? Eu tenho que colocá-lo em cima de uma balança e verificar, né, a sua massa lá na balança. 300 gramas. Qual é a minha massa? Eu tenho que subir numa balança e verificar 65 quilos. Né? Então, massa é a quantidade de matéria que existe formando um corpo. Professora, mas isso não é peso? A gente confunde realmente um pouco, né? Massa, peso. Peso é uma força, tá? A gente vai estudar mais adiante. Para a gente saber o peso, a gente teria que pegar a nossa massa e multiplicar pela força da gravidade, tá bom? Então, massa, né, é a primeira. Segunda propriedade geral da matéria também está na definição. É o volume. O que é volume? Volume é o espaço ocupado pela matéria. Então, esse celular existe, ele tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, ele apresenta volume, que é uma propriedade também da matéria, certo? Uma terceira propriedade a gente pode chamar, né, é chamada de inércia. Vamos imaginar uma situação aqui comigo? Dê uma olhadinha. Eu vou colocar esse celular, tá? Sobre essa mesa, né, em cima dessa folha de papel. E vamos imaginar que eu volte daqui a uma semana. Onde vai estar esse celular? No mesmo lugar. Se eu voltar daqui a um mês, daqui a um ano, onde vai estar esse celular? No mesmo lugar. Então, o que a gente pode verificar disso, né? É justamente a propriedade da inércia. Um corpo tende a estar parado ou em movimento, a não ser que forças atuem sobre ele. Então, esse celular, ele vai ficar aqui para todo sempre, a não ser que uma força atue sobre ele e o faça movimentar, certo? Um outro exemplo da propriedade de inércia a gente pode observar quando a gente está andando num ônibus, por exemplo. Você está no ônibus em movimento junto com o ônibus. De repente, esse ônibus para. O que acontece com você? Já reparou? Você tende, né, a continuar em movimento. Isso é também explicado pelo princípio da inércia, porque, como eu falei, inércia é a tendência de um corpo permanecer em repouso ou em movimento, a não ser que uma força atue sobre ele. Uma outra propriedade é a divisibilidade. Essa é fácil, né? Divisibilidade é a propriedade que toda matéria tem, né, de poder ser dividida, repartida em partes menores, até certo ponto, tá? Essa foi fácil. Outra propriedade é a compressibilidade. Compressibilidade, lembra o que, hein, gente? Comprimir, né? É essa propriedade que a gente vai representar aqui, ó. Matéria, né, esponja, vamos lá. O que eu estou fazendo? Estou reduzindo o volume da esponja. Essa é a propriedade de compressibilidade. A matéria pode ter seu volume reduzido sob a ação de forças, tá? E o contrário da compressibilidade é a elasticidade. A matéria pode voltar ao seu estado natural quando as forças que estavam atuando sobre ela cessarem. Beleza? Então falamos de duas, hein? Compressibilidade e elasticidade. E para terminar, vamos falar da impenetrabilidade. Vamos olhar para esse potinho aqui cheio de água? A água, matéria em estado líquido, está ocupando esse lugar no espaço, correto? O que vai acontecer se eu colocar minha mão dentro do pote? Vamos ver? Ui, uma baguncinha, né? E por que isso acontece, gente? Por causa da propriedade da impenetrabilidade. Dois corpos, né,
feito de matéria, minha mão no caso e a água em estado líquido, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso é impenetrabilidade. E aí, gente, deu para entender? Vamos revisar, fazer os exercícios lá do Facebook da escola, que já estão lá, tá? Os exercícios. Relembrar também os exercícios da apostila e continuar estudando aí. E lembrando, hein, gente, fique em casa. Beijinhos.